Eu vou falar sobre argumento válido. Vou mostrar alguns exemplos. Vou começar com um argumento bem simples aqui. É uma frase. O pessoal que gosta de Metallica se amarra em rock. O professor Emerson curte Metallica e, portanto, gosta de rock. Vou dar um outro exemplo aqui, depois a gente vai analisar esses argumentos aqui. Eu te disse que quando acabasse a quarentena, você só me encontraria na balada. Acabou a quarentena. Logo, me procure na balada. Eu destaquei agora, eu peguei esses dois textos, né? Essas duas afirmações, e eu só reescrevi essas afirmações aqui embaixo, ó, reparem ali, para começar a mostrar o que elas têm em comum do ponto de vista do raciocínio ou do argumento que elas apresentam. Ó, repara na primeira afirmação ali, você tem o gosta de Metallica, ou se amarra, ou curte. No final das contas, querem expressar mais ou menos a mesma coisa, que é o gosta. E você tem ali, né, o que a gente chama de um condicional, que é o pessoal que gosta de Metallica se amarra em rock. O que a gente tem ali é um condicional. Se gosta de Metallica, se alguém gosta de Metallica, então gosta de rock. Repare que no começo da outra sentença da quarentena aqui, ó, eu te disse que quando acabasse a quarentena você só me encontraria na balada. Ó, é uma frase que parece completamente diferente da primeira. E realmente tem muitas diferenças. Mas o que há por trás ali, do ponto de vista do argumento, é basicamente a mesma estrutura. Ó. Se acabou a quarentena, então está na balada. Esse só me encontraria aqui está fazendo um papel do então. Então, reflitam um pouco para perceber. É claro, eu tirei o tempo verbal, eu comecei a simplificar para tentar pegar a essência do argumento. E aí então você tem a primeira parte das duas sentenças, que é um se então. Se alguma coisa, então outra coisa. As duas começam assim. Depois eu tenho ali em cima, o professor Emerson curte Metallica. Então eu estou detectando uma outra coisa agora. É uma outra afirmação. Eu não coloquei o Emerson aqui, poderia escrever Emerson gosta de Metallica, mas eu deixei meio aberto, que alguém gosta de Metallica. Simplifiquei aqui o argumento. A pessoa em si não interessa, se é o Emerson, João, José, do ponto de vista do argumento. E aí termina com a conclusão, e portanto gosta de rock. Então eu usei o se então, se gosta de Metallica, então gosta de rock. Eu tenho uma segunda afirmação que é gosta de Metallica. E eu tenho uma conclusão, portanto gosta de rock. Olha embaixo como a estrutura é bem parecida. Se acabou a quarentena, então está na balada. Aí eu afirmei que acabou a quarentena. Então onde é que essa pessoa vai estar? Vai estar na balada. Porque tem um condicional ali, ó. Se acabou a quarentena, então está na balada. Acabou a quarentena, portanto está na balada. Essas duas frases, quer dizer, são esses dois argumentos. Existe um argumento aqui. Você tem um portanto, logo, né, é um sinal de que foi feita uma argumentação. Está se tentando, né, demonstrar alguma coisa a partir de outras. E se você prestar atenção, né, nesse trabalho mental que eu fiz, o argumento em si, a estrutura do argumento é essa que está em verde. Se x, quer dizer, esse x pode ser qualquer coisa, então y. Isso a gente chama de condicional. X, eu coloquei o x embaixo, quer dizer, o x aconteceu. X seria a primeira parte, seria o gosto de Metallica ali, ou seria o acabou a quarentena ali de baixo. E o final é o portanto, depois do portanto y. Então reparem aqui, né? E essa é a parte formal da lógica. A gente está buscando a forma do argumento. A gente está tentando formalizar a essência do argumento, que nesse caso é se x então y. Aconteceu x. Portanto, eu tenho que concluir y. Y, nesse caso, é consequência dessas outras duas partes do argumento. Reparem aqui, a gente chama o que vem antes de portanto de premissas.
É aquilo que você está levando em consideração para chegar à conclusão, que é a parte que vem depois do portanto ou do logo. Então o que a gente está fazendo aqui, percebam, eu estou pegando uma frase cheia de sinônimos e de variações e tentando entrar na essência do argumento. E aí eu chego nessas premissas, que no primeiro caso é se gosta de Metallica, então gosta de rock. No segundo caso, se acabou a quarentena, então está na balada. E no primeiro caso também é uma outra premissa, gosta de Metallica. Por essas duas coisas, por essas duas premissas, se x então y, e eu constatei que x, eu tenho que concluir y. O que um argumento válido te garante é o seguinte: se as premissas forem verdadeiras, não pode acontecer da conclusão ser falsa. Isso é uma regra, que a gente chama de uma regra de inferência. Isso acontece tanto, é tão comum, que até recebe um nome. Essa regra de inferência, né, essa estrutura de inferência chama modus ponendo ponens, ou modus ponens. E aí é o seguinte, eu tenho outro vídeo que eu falo da história da lógica formal, né, a evolução da representação disso. Uma outra maneira de representar essas premissas e essa conclusão é como eu estou mostrando aí, com o x, a setinha, aqui ó, reparem aqui, eu peguei aquele cx então y e criei um operador. Eu estou tornando isso mais parecido com álgebra agora, criando aqueles operadores, né? A gente tem mais, menos, né? E eu tenho agora um operador que eu chamo de operador condicional, e ele resume esse cx então y com essa setinha. Eu tenho esse outro operador lógico, o condicional também é um operador lógico, são operadores lógicos, que é o e. Existem variações nisso, tá, pessoal? Tem gente que no lugar do e usa um ponto, às vezes não usa nem ponto, só junta uma coisa a outra. Essa setinha pode ser uma coisa diferente. Existem variações na literatura, vocês vão perceber conforme vocês vão buscando informação. Mas o sentido geral do argumento é o que eu quero deixar aqui para vocês. Não tanto o tipo de símbolo exatamente que você usa. É claro que os símbolos facilitam depois você escrever. Esse E, por que esse E foi colocado aí? Porque eu tenho duas premissas. Então eu tenho duas. A primeira e a segunda premissa. Elas são ligadas, é um E. As duas coisas precisam acontecer. Precisa acontecer cx, então y, e precisa acontecer o x também sozinho. Tá? O primeiro é um condicional, o segundo é uma afirmação solitária ali. É o gosta de Metallica, é o acabou a quarentena. Ok? Então esse E representa que tem o x, então y, e tem o x sozinho também. Então esse é o E. E aí nós temos um último símbolo aqui, que é o símbolo da consequência lógica, e está me indicando o seguinte: se eu tenho essas duas premissas, cx, então y, e se eu tenho também que x aconteceu, uma consequência lógica disso é y. Pegaram a ideia, pessoal? Da lógica formal é pegar esses textos cheios de palavras, né, e tentar reduzir isso à essência do argumento. Para quê? Para facilitar você testar que o argumento é válido. E aqui é um exemplo, o modus ponens, que é uma regra de inferência. Quando você aplica essa regra de inferência, você tem um argumento válido. Esse é um exemplo de um argumento válido. Então, o que você está tentando defender puder ser traduzido para esse formato do modus ponendo ponens, você tem garantido um argumento válido. E isso quer dizer o seguinte: se você está discutindo com alguém e ele concorda com as premissas, ele vai ter que concordar com a conclusão também. Porque essa é a característica de um argumento válido. Se as premissas todas forem verdadeiras, não dá para a conclusão ser falsa. Isso não pode acontecer, porque senão não é um argumento válido. E sempre que você tem isso no argumento válido, se as premissas, né, se você concorda com as premissas, tem que concordar com a conclusão. Então, se você está numa discussão e vocês concordam com a premissa, se uma das pessoas não concorda com a conclusão, ela não está
na verdade, raciocinando direito, seria mais ou menos isso. Ou não está utilizando, né, uma lógica. Vou agora mostrar para vocês uma outra frase. Eu já coloquei ela mais ou menos formatada aqui, não sei então. Ó, reparem aqui. Se chove muito no Saara, então a Terra é plana. No Saara chove muito, portanto a Terra é plana. Eu quero que vocês parem agora, né, pode até pausar o vídeo, e me respondam. Isso é um argumento válido? Eu já vou dar a resposta aqui, né? Esse argumento é válido. E aí é importante você entender por que ele é válido. Porque se você não entender por que esse argumento é válido, tem que voltar ao vídeo, a explicação, né, até conseguir entender. Porque isso é central na lógica. Esse argumento é válido pelo seguinte, pessoal. Eu já vou adiantar, ele é válido, mas ele é incorreto. Aqui, correto em lógica formal é uma coisa bem precisa, tá? Não é esse correto que a gente usa no dia a dia. Eu vou falar um pouquinho mais por que ele é incorreto. Mas primeiro, eu quero mostrar o seguinte. Reparem aqui, a primeira premissa, se chove muito no Saara, então a Terra é plana. Ela é, obviamente, falsa no nosso mundo aqui. Não faz nem muito sentido. Mas ela é do tipo CX, então Y. A segunda premissa, no Saara chove muito. É falsa, a gente sabe que o Saara é um deserto e chove muito pouco. As premissas são falsas. No entanto, pessoal, o que acontece é o seguinte. A estrutura, reparem na estrutura agora e tentem ver se ela se encaixa no modus ponens. Ó, C, coloca aí, chove muito no Saara é o X. Então, a Terra é plana é o Y. No Saara chove muito, é o X de novo. Portanto, Y, que a Terra é plana. Então a estrutura, pessoal, é do modus ponens. É um argumento válido, portanto. Se X, então Y, e X acontece, portanto Y. Qual é o problema aí? O problema não é de validade do argumento. O argumento é válido. Um argumento, para ser válido, basta seguir uma estrutura de um argumento válido. A gente vai ver outras formas para testar se um argumento é válido ou não, tá, pessoal? Mas eu estou dizendo aqui que, nesse caso, essa estrutura do modus ponens, existem outras regras de inferência. Essa é só uma, né? Isso vai se complicar de várias outras formas, a gente consegue concatenar muito mais coisas. Esse é um exemplo simples, só para vocês entenderem o que é um argumento válido. E se você parar para pensar, se X então Y, X aconteceu, então Y acontece. Então o problema aqui não é da validade do argumento. O argumento é válido. O problema aqui é que as premissas são falsas. As premissas são falsas. As duas premissas, nesse caso, são falsas. E aí é o seguinte, para um argumento ser válido e correto, para ser correto também, além de válido, em inglês eles usam sound no lugar de correto, todas as premissas precisam ser verdadeiras também. Não pode ter uma premissa falsa. E esse é o problema. Então acontece o seguinte, para você usar regras de inferência, para você raciocinar em cima de alguma coisa, até para você começar uma discussão, você precisa estar de acordo em relação às premissas. Por quê? Se a premissa tiver uma premissa falsa, você consegue até chegar a muitas conclusões. Até o argumento, usando o argumento válido. Você chega às conclusões. Essa conclusão de a Terra é plana, a partir dessas premissas, é um argumento válido. O problema são as premissas. Então, a lógica formal, né, para ela ser, né, útil numa discussão, ela tem que partir de premissas que todos estejam de acordo com elas. Se não estiverem de acordo, você pode chegar a conclusões absurdas, a conclusões muito doidas, iguais a essa. Usando um argumento válido, você chegou, né, nessa conclusão. Perceberam, pessoal?
Então, por isso, e esse é um problema que acontece o tempo todo na vida real. Das pessoas começam a discutir e uma acredita que a premissa é verdadeira, a outra acredita que é falsa e continuam discutindo. E de forma completamente inútil, passa a ser uma discussão completamente irracional, né, no sentido técnico, de raciocínio, né, colocando aqui o raciocínio como sendo a aplicação, né, de regras de inferência válidas, certo? E aí, agora vamos pegar mais um último exemplo. Olha aqui. Se gosta de Metallica, então gosta de rock. Gosta de rock, portanto gosta de Metallica. Ó, parece bastante com o nosso argumento válido que a gente começou a ver. Mas será que é um argumento válido? Não. Esse não é um argumento válido. Por quê? Embora pareça, tem uma diferença fundamental. Repare que o formato aqui é o seguinte: se X, então Y. E aí, a segunda coisa, a segunda premissa é gosta de rock. Ó, não é gosta de Metallica. É gosta de rock. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte: se X, então Y. E aí você tem Y. E aí você conclui X. Reparem que é diferente. É uma mudancinha de letra, mas que faz toda a diferença. Isso aqui, por acaso, é um exemplo de uma falácia. Uma falácia é um argumento inválido. Geralmente, que confunde, inclusive. Parece com um argumento válido, mas quando você vai examinar a fundo, é uma falácia, é um argumento inválido. Ok? Durante os outros vídeos a gente vai mostrar outros exemplos e como é que você faz para demonstrar que uma regra de inferência é válida ou não. A gente tem maneiras de fazer isso. Tem duas que a gente vai ver de maneira geral. Uma é usando tabelas verdade e a outra é usando demonstração ou prova. Tem toda uma área de prova, prova no sentido da lógica formal, de uma demonstração. Existem maneiras de você demonstrar que um argumento é válido. E é isso que a gente vai mostrar em outros vídeos. Então é isso, pessoal. É fundamental então que vocês entendam desse vídeo o que é um argumento válido. Vou mostrar outros argumentos válidos, mas prestem bem atenção nesse aqui. Então, às vezes o problema é com o argumento inválido, que é esse último caso aqui. E no terceiro caso a gente não tem um problema de argumento. Não tem um problema de lógica nesse terceiro. A lógica aqui está correta. Estou usando informalmente ainda a lógica, mas depois eu quero deixar isso mais preciso. O argumento está perfeito aqui no Saara. O argumento está perfeito. Se X, então Y, X, portanto Y. O problema é com as premissas. As premissas, né, não dá para concordar com essas premissas. Mas o argumento, ele é válido. Mas as premissas, né, não são verdadeiras. E aí quando as premissas não são verdadeiras, não dá para concluir nada. O argumento passa a ser inútil. E você tem, na verdade, tecnicamente aqui, um argumento válido, mas é um argumento incorreto. Só para fechar, o argumento, para ser correto, né, não basta que as premissas sejam verdadeiras, tá? Para ser correto, ele precisa ser antes válido. Então, um argumento correto, presume-se que ele seja válido antes. Se o argumento é inválido, aí você já não tem, já é incorreto de cara. Valeu, pessoal.